o caso da madraça, né? Que tá tendo um caso com o enteado dela. Certo? Certo. Ontem você conversou com o garoto. Isso mesmo. Fez uma ponte para ele falar com o Rodrigo. Tá tudo bem. Os dois juntos. É Deco, não é? Deco. É Deco ou é Teco? Deco, com Deco, D de dado. Isso. Porque hoje alguém orou por ele lá no meu mural, chamou-o de Teco. E eu pensei comigo, não, é Deco. É Deco. Não é Teco. É Deco. Rapaz, sim. Aí ela pediu que o Deco lhe escrevesse ontem, não foi isso? Foi. Ele escreveu e ela estava acompanhando a sua fala com o Deco. E hoje ela veio agora, não sabemos se o Deco está lá vendo também, enfim. E ela escreve para você. Caio, eu me senti tão envergonhada por tudo que você falou e fiquei muito surpresa que você me detonou tanto assim, chegando ao ponto de me chamar de vadia e mandar eu largar a minha família. A solução não seria eu ser perdoada, parar com isso e viver feliz com meu marido? Deus não quer o inferno para mim e eu não sou vadia, só tinha me sentido só e aconteceu algo com meu enteado. Meu marido é muito distante. Eu tenho sempre trabalhado na obra do Senhor por anos. Acredito que meu trabalho na obra é importante. Eu queria uma ajuda sua para eu parar com isso e parar com minha culpa que sinto. Mas você veio dizer que quem fez isso já morreu. Como você já traiu, achei que me entenderia, sabe, Caio? Ela para aí. Eu nunca... não vou misturar as proporções das coisas. O meu pecado é um pecado natural de um homem adulto com uma mulher adulta. Não é uma mulher madrasta com um enteado. Você não consegue medir as proporções disso. Olha a diferença. Em João 8 tem uma adúltera que é levada em flagrante adultério na presença de Jesus e os homens com pedra para jogar nela. E o que ele disse? Mandou todo mundo embora para casa, quem não tiver pecado seja o primeiro que lhe atire pedra. E depois que todos foram, perguntou à mulher, mulher, ninguém te condenou? E ele disse, nem eu tampouco te condeno. Agora vás e não peques mais. Outra coisa, 1 Coríntios 2. É um rapaz adulto, que não era um garoto de 16 anos, mas já um homem adulto, talvez uns 24, 25, tendo relações sexuais com a mulher bem mais nova do pai dele, membro da igreja de Corinto, e os dois transando. A gravidade disso é tão maior, tão infinitamente maior, minha querida, que é o que Paulo diz. Paulo diz, olha, eu entrego esses dois a Satanás, já que eles não querem tratar disso, para que eles sofram na carne, mas o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Aí a cacetada foi tão grande que eles entraram em depressão. Quando eles entraram em depressão e tristeza, Paulo escreve na segunda epístola aos Coríntios, recomendando, 1 Coríntios 5, ele fala desse assunto. E em 2 Coríntios 2, ele volta ao mesmo assunto, ao mesmo tema e diz, eu rogo que vocês os perdoem e os recuperem, para que eles não sejam mortos e esmagados por excessiva tristeza. Foi o que ele recomendou. O que eu disse ontem aqui, eu repito tudo, minha filha. Repito mesmo. Sacanagem, vadiagem, não me interessa. Eu podia estar pregando o Evangelho a minha vida inteira, olhar para trás e dizer, eu vivi pregando o Evangelho a minha vida inteira. Mas se eu encontrasse a Adriana, por exemplo, e seduzisse a filha dela, minha enteada, e estivesse tendo relações sexuais com ela, pode ter certeza, eu seria diabo, canalha, safado, enfiando uma espada sem tamanho em almas para todo lado. Dá para você entender que uma coisa é o mosquito, que a outra coisa é o camelo. Dá para recuperar o senso de proporção para ser salva da hipocrisia. Dá para recuperar a ideia de que não foi só uma transadinha. É o filho do seu marido, não importa se o seu marido é longínquo, ou se ele mora no Vietnã, ou se ele habita Marte. Então tenha a honestidade de não ser mulher dele.
E tenha a sobriedade de não ir seduzir dentro de casa um enteado de 16 anos. Se enxergue. É vadiagem sim, é canalice sim, é sem vergonhice sim. Não dá para botar na conta da carênciazinha, não. Tem gravidades enormes que não dá para a gente simplesmente achar que não são. Existem pecados normais, naturais. Seria, por exemplo, você com a sua idade se apaixonar por um homem da sua idade, por um vizinho, por um amigo, por um colega, por uma pessoa que você conheceu. Ninguém recomenda, ninguém quer, está tudo errado. Teria que resolver com seu marido e ficar livre para tratar da sua vida. Mas se não fez e aconteceu assim mesmo, todo mundo entende. Ninguém justifica se tiver bom senso, mas entende. Agora, pegar um garoto de 16 anos dentro de casa, e até hoje eu não sei nem que idade você tem. Nem você disse essa idade para não aumentar a disparidade. Mas o fato é que não só é de uma covardia, não é só pedófilo, não é só de uma irresponsabilidade enorme, mas é de uma inconsequência sem tamanho. A gente vê pessoas se matando aqui por causa de gestos desses. E em você o que houve foi um remorso angustioso. Mas não houve ainda um arrependimento radical. Se tivesse havido um arrependimento, você não teria escrito essa carta de autojustificação. Você estaria batendo no peito como uma mulher adulta, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim pela minha canalice. Foi vadiagem, sim, dentro da casa do meu marido, debaixo desse telhado, obreira do Senhor há muitos anos e comendo garotinho, sacana, sim. E que o Espírito Santo arrombe essa crosta de legalismo autojustificatório que você tem em você. Porque, minha querida, eu esperava tudo de você, menos essa cartinha autojustificada. Quem escreveu a primeira carta tinha que estar no pó e na cinza, só dizendo: meu Deus, que calamidade. E você pensa que é fácil resolver essa calamidade? Como é que você acha que resolve isso fácil assim? Depois de ter dado tudo para esse menino, da bunda a tudo mais para esse garoto, para o filho do seu marido, que te conhece às avessas, já te provou mais do que o teu marido sequer sonhou. Como é que a gente resolve isso agora? Como é que ele senta na mesa contigo agora? Como é que ele olha para você? Como é que ele olha para o pai? Como é que ele olha para ele mesmo? Você acha que dá simplesmente para dizer: ó, acabou? Que os traumas psicológicos não ficam, que o desconforto não vai estar presente, e a alma dele, como fica? Você acha que dá para ficar todo mundo debaixo do mesmo teto e você continuar empurrando com a barriga esse casamento que você diz que é distante, com um homem que você não ama, que o filho acusa de bater em você, de ter batido muito na mãe, de ter maltratado a mãe a ponto dela não ter aguentado, ter somatizado angústias e ter morrido de tal forma que o filho acusa o pai indiretamente de tê-la morto e se vinga dele, pegando você, que o procura de uma maneira totalmente inconsequente, desmaternizada, desnaturalizada, totalmente desnatural. Ainda tem a coragem de dizer: eu pensei que porque você um dia traiu, você fosse me entender. Não vamos comparar as coisas. Meu pecado é um pecado de um homem com uma mulher. Não é o pecado de um homem com uma criança. Não é o pecado de um homem com uma enteada. Não é o pecado de alguém que seduz a filha da esposa, do marido, dentro de casa. Pelo amor de Deus, o filho pródigo foi para uma terra distante. Mas você foi pegar o filho do seu marido na cama dele. Minha querida, tudo tem proporções e gravidades de acordo com os significados que as coisas carregam. E a que você fez carrega grande significado. E você não quis se enxergar. Como é que fica? Me diga qual é a solução aqui. Agora, é vocês ficarem vivendo nessa hipocrisia para sempre? Você quer que eu diga isso? Fique aí, minha filha.
Continue não amando esse marido, a tal ponto que você consegue desenvolver pulsão erótica e sexual de desejo pelo filho dele. Fica aí que está tudo normal. Vamos deixar tudo conforme as aparências. Eu não estou falando de perdão? Estou falando de perdão. O que eu disse ontem a ele? Que enquanto ele não perdoar o pai dele, ele não vai deixar de ter tesão em você, porque o tesão dele pelo pai dele está intimamente atrelado ao espírito de vingança, à raiva. O tesão dele por você está intimamente atrelado ao espírito de vingança e à raiva que ele tem do pai. É vingança. Vocês não se amam, você não ama ninguém. E deu provas disso agora, de inconsequência total, minha querida. Eu não estou aqui para fazer de conta que as coisas são o que as coisas não são. Do meu pecado trato eu, das minhas sensibilidades trato eu. Misericórdia na graça de Deus vivo eu todo dia para com todo mundo. E foi com amor enérgico que eu falei e não retiro nada. Agravo o que lhe disse. Agravo, porque me diga qual é a solução agora. É fazer de conta que não houve nada? É parar de transar com esse garoto, mas o garoto não se curar jamais em relação a você? Você não se curar jamais em relação ao pai dele? O pai dele não se curar jamais em relação a ninguém? Ele continuar para sempre odiando o pai? E vocês vivendo nessa casa que é uma magia negra? Depois de tudo que aconteceu, de tudo que já havia, de tudo que aconteceu e de tudo que piorará nesse viveiro de mentiras. O que eu disse eu repito. Depois dessa desgraça, minha querida, se você considerasse essa casa, você não tinha feito isso. Por enquanto eu não tenho o menor respeito por você. Tenho todo o desejo de acolher você com a minha alma, como minha irmã. Mas você, como personagem nessa história, não pode ser poupada. Você era a lúcida, a sóbria, a adulta, consciente que, como o rapaz disse, o Deco disse, foi lá na cama dele molestá-lo com seu tesão de obreira reprimida. Se enxergue e não venha querer projetar em mim culpas que eu não carrego, de irrealidades e de hipocrisias que em mim não existem, e de falta de solidariedade que em mim não é o caso jamais e nem agora. Não troque a sua canalice pela minha sinceridade, eu não estou fazendo trocas com você. O que é. Ou você se enxerga, ou me apresente uma solução de luz. Você pode agora? Como é que isso fica? Como é que você resolve isso sem ser do jeito que eu lhe propus ontem? E procurar o pai dele. Expressar o fato de que entre vocês o que existe até agora é nada. É um nada tão grande que você faz uma canalice dessa que não pode nem ser contada para o pai dele. A vadiagem é tão grande que você não tem coragem de contar para o pai dele. Você tem? Querida, põe a proporção no que você fez. Vá ler 1 Coríntios 5 para você entender a gravidade espiritual do ocorrido. Você está pensando que o crédito das suas funcionalidades religiosas pode fazer abatimento na sua vadiagem doméstica de agora? A palavra é essa mesmo. E Deus permita que você se enxergue, se quebrante, se convirta. Porque até agora eu estou lidando apenas com a insistência de uma casca grossa, tocada de remorso, uma corda de Judas no pescoço, mas sem vontade de transformação radical, dizendo pequei traindo sangue inocente, mas sem olhar para um caminho verdadeiro de novidade de vida. Qual é a sua proposta? Eu não conheço nenhuma solução para a vida que não seja na verdade. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Na camuflagem para sempre, depois que esse garoto não pode deixar de ser filho do pai, não vai se divorciar do pai. Não vou pedir a ele para sair da casa do pai para você ter conforto num ambiente com um homem que você não ama.
A única coisa a sugerir é: saia você. Para ver se o que é vínculo original de consanguinidade pode se preservar ainda. Já que você não ama ninguém mesmo, não tenha coragem a ousadia de chamar isso de minha família. Que família é essa? Onde o pai da família não recebe nenhum respeito e é um homem que não se faz respeitar. Aonde a mãe da família possui sexualmente o filho do marido dela e diz: não estrague minha família. A mim? A mim? E fica ofendida porque eu chamei o que você fez de vadiagem? Ora, se enxergue. Eu estou aqui para toda ajuda que você precisar. Mas é sem barganhas. Nem com Deus, muito menos com você, minha querida. Nenhuma barganha a fazer. Nenhuma. E aí? Ela volta aqui. Ele me quer. Deixa eu falar do Deco primeiro, que o Deco veio antes dela pra gente seguir a sequência. Senão. Que ela fala uma coisa aqui que o Deco aparentemente desmente. Vamos lá. Bom dia, Caio. Falei por e-mail e peguei o Facebook do Rodrigo e ele insistiu que eu desse meu telefone pra ele. Cara, que cara diferente é esse, hein? Esse Rodrigo me passou amor. Ele não é num sentido gay. Claro que ele dá não. aquela risadinha, porque já viaja. Resumindo, ele me ligou, nós falamos mais de 2 horas ontem à noite no telefone. Que legal. Ele me contou as experiências com gente religiosa, principalmente com o pai dele. Cara, eu estava quase ateu, porque eu nunca entendi como Deus vê tanta merda no mundo e não faz nada. Que Deus é esse? Caio, ele disse que Deus nunca agiu por necessidade, ele age por fé. E que nós somos muito fresquinhos, porque o amor de Deus é muito maior do que essas coisas e que temos que parar de autocomiseração. Aprendi essa palavra ontem, ele dá uma risadinha. Cara, ele falou pra mim que eu tenho que ser homem, parar com isso hoje. Cara, ele conversou muito comigo. Que legal, Rodrigo. E eu decidi virar homem, como ele falou. Amém. Aquela mulher nunca mais vai encostar-se no meu corpo. Amém. E eu vou falar com meu pai, me abrir com ele para ser curado. Amém. Depois ele voltou, 3 minutos depois escreveu: poxa, parece brincadeira, mas eu conversando com o Rodrigo apenas ontem, parece que eu conheço ele há anos. Que beleza. Ele diz para mim virar homem, e eu quero virar também. Ele repete, né? Eu achando que eu tinha problema, ele vai ser pai com 15 anos. Poxa, eu me senti um merda ontem. Desculpe a palavra, mas o Rodrigo falou pra mim que existem assim muitas, aí ele bota o termo, né? Mais no mundo. Cara, preciso disso. Amém. Que esse menino tem. Ah, que lindo. O Deco tá aí, tá. Que bom. Eu sabia que o Rodrigo ia ser um bom pastor. Foi bem legal. Para você, um bom irmão. Um bom companheiro de julgo, vocês vão crescer juntos. Sim, aí ela vem. A graça de Deus. E o que a madrasta fala? Aí ela vem, estava falando com ela, o Deco escreveu isso aqui no momento da sua fala. E 2 minutos depois dessa última fala do Deco, ela veio e voltou. Ela fala assim: ele me quer e eu quero os dois. Infelizmente esse é meu sentimento, eu não sei o que fazer, Caio. Ele me quer e eu quero os dois. Tá, eu quero o Pai e o Filho. E o Espírito Santo também? Minha filha, pelo amor de Deus, eu quero com meu pai, quero com meu filho. Filho me quer. Filho te quis, o filho não quer. O filho parou aí, ó. O filho era um tesão mórbido em você. Só porque ele estava cheio de ódio do pai, que batia na mãe, maltratou a mãe. Você não está acreditando nisso, não? Você vai ver, você vai ver. Você vai viver para ver esse menino broxa para ti para sempre. Broxa. Ele não tem mais pinto para você em nome de Jesus. Acabou. Não tem. Porque quando ele perdoar esse pai, o pai não tem que se tornar bom. Quem tem que se tornar bom é ele pela fé. Filho, quando ele perdoar esse pai,
por todas as maldades do pai contra a mãe dele, que morreu pelas maldades do pai, e você entrou no lugar como a substituta gloriosa, que veio a pegar o menino sexualmente, você só conseguiu essa vantagem dele toda em relação a ele pela vingança, pelo ódio que ele declarou pelo pai anteriormente. Então ele enfiou a espada no pai te pegando, minha querida. Mas o tesão não é em você, assim como você não ama o menino. Você só quer o menino. A gente está começando a ser mais honestos agora. Você quer o menino. É objeto, é uso, é tesão, é poder. É pedofilia psicológica. Você quer o objeto. E você quer também o pai. Você quer essa satisfação distinta entre o maduro e o potro. O touro e o potro é o que você quer no seu cio aí instalado, perverso, um cio adoecido, um cio desnaturado, um cio endiabrado. E alimentado por tudo que eu disse ontem, você ficou chocadinho, não quis ouvir, mas vai ter que ouvir e encarar para ser curada. Porque com a graça de Deus, com o Deco você não conta mais. Não contará mais com ele em nome de Jesus. Não contará. E você vai ter que ficar sozinho e se encarar. Cada dia vai ficar mais só. E o que eu digo é isso, você vai ser perturbada pelo Espírito Santo, até se enxergar, se encarar, se converter, sem se auto-justificar e, na verdade, decidir que tipo de gente você quer ser. Se você quer continuar a ser uma religiosa dessa, com pedigree de religião e sendo um 7-1 existencial no coração, capaz de uma vadiagem covarde quanto esta, ou se você quer se tornar uma mulher genuinamente de Deus, da verdade, da sinceridade, não do status religioso ou familiar, mas da verdade em Deus. Porque dizer eu quero o pai dele não significa que você ama, porque não dá para uma mulher amar dois homens assim, ainda mais o pai e o filho. Meu Deus. Dá para pervertidamente desejar o pai e desejar o filho. Isso não é amor. Porque está decretado que o teu desejo será para o teu marido. Quando uma mulher ama um homem, o desejo dela é para aquele homem. É quando ela não ama nenhum homem é que ela pode ter desejo por mais. É o seu caso. Porque você não os ama. Por isso é que você age assim. Você tem que resolver essa questão do seu casamento e ver o que você vai fazer na vida. Até aqui eu vou, é só o que eu tenho a dizer, não tenho nada a retirar. Tudo que eu disse ontem eu mantenho com as mesmas intensidades, com a mesma convicção e com esta oração. Jesus, ela tem medo de ver, porque ela não está honesta o suficiente diante de ti. Ela quer alívio para angústias. Ela quer um paliativo para essa anomalia. Ela queria uma compreensão para essa idiosincrasia, que eu consigo entender como fenômeno por inteiro. Só não dá para justificar em parte alguma. Eu te imploro que o teu espírito a convença do pecado, da justiça e do juízo. Que ela pare com as autojustificações e ela tema e ela trema diante de ti. E ela se converta à verdade. Ninguém está falando de inferno. Ninguém está falando de nada. Nós estamos falando de mentira e de verdade. De luz e de trevas. De ser ou não ser. O inferno dela é essa mentira. Ela insiste em falar de inferno quando eu não tenho coragem, eu
Em teu nome decreto todo mundo ao céu, à graça, ao perdão e à salvação. Mas a mente religiosa, quando ouve falar de trevas, pensa em inferno. Porque é isso que a habita. Eu peço que tu a salves deste inferno que a habita. E que a mente dela não fique nesse limbo onde ela está agora. Porque ela já não tem mais conforto em como era. E não quis mergulhar ainda de todo no teu chamado. Para que ela se abomine no pó e na cinza. E peça a ti um coração puro. E a renovação dentro dela de um espírito inabalável. E que ela tenha coragem de confessar o seu pecado, já não mais ocultá-lo, decidir na verdade quem ela é e não existir nessa cenografia de cera, nesse museu Madame Tussauds de mentiras familiares, de gente morta, sem nenhuma vida, de um casamento falido, onde tudo que existe são as dinâmicas de um IML de falsidades. Ajuda a enxergar. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém. Minha filha, vá pensar, vá orar. Não vá querer me eleger para ser o substituto, o bode expiatório da sua alma. Porque você pode até projetar a sua raivinha para mim, que em mim não cola. E não se lança arrependida diante do Cordeiro, que é o único que tira o pecado da gente do mundo. O Senhor quer lavar você de todo pecado, toda iniquidade. Você vai ficar totalmente limpa. Agora, você vai ter que lidar com consequências. A gente tem que lidar com consequências. Você falou aí no início do meu pecado público, que foi confessado por mim, publicamente. Ninguém me flagrou, eu confessei o que estava acontecendo comigo. Se eu não tivesse falado, ninguém teria sabido. Ninguém. Tem nada a ver com vocês, outro departamento. Pois bem, eu vivi consequências. Você acha que não? Ah, meu Deus, você não tem ideia. Não sei se vocês aguentariam 5% das consequências que eu vivi e vivo. Por causa disso até hoje. A gente tem que aprender a viver com as consequências. Significa o quê? Que eu não estou perdoado? Eu sou perdoado. É por isso que eu prego o Evangelho com essa cara de pau, entro no inferno e o diabo não tem nada a me dizer. Porque eu estou justificado e santificado. Agora, diante dos homens, que não são longânimos nem misericordiosos, são endiabradamente perversos e desrespeitosos, eu pago preços. Quanto mais verdade e sinceridade há em mim, mais eles tentam evocar esse passado para relativizar o meu presente. Num ardilzinho bobo que só eles não percebem que é isso que eles fazem, para não terem que ter a coragem de se enxergarem. Mas eu vivo com as consequências. Cada um de nós vive com as consequências do que fez. O que a mulher semear comendo o enteado, isso também ceifará. As minhas, vivi muitas consequências e vivo, de toda ordem, de todo nível. Sem reclamações, faz parte do processo consciente de se saber um pecador responsável pelas suas ações no mundo. Isso faz parte do arrependimento histórico da gente. É não ficar querendo diminuir as implicações do que fez e as consequências do que fez. Meu perdão diante de Deus está feito e consumado. Agora, os homens são os homens. E eu não tenho que pedir aos homens que se tornem obrigados a me tratarem como meu Pai Celeste me trata. Cada um é mau como é mau, e Deus é bom como é bom. Perdoada diante de Deus, se arrependida você estiver, não está ainda, mas quando estiver, você será totalmente perdoada no arrependimento que lhe visitar. Totalmente dos teus pecados, Deus não se lembrará jamais, nem demônio algum. As consequências humanas você vai ter que viver. Por não amar seu marido, vai ter que decidir se casa, se continua ou não. Por ter violado o seu enteado,
vai ter que tomar decisões a respeito. Por isso não ser verdade essa família que você chama de a minha, isso é tudo mentira. Você vai ter que tomar decisões na verdade, quais sejam você vai ter que saber. E se você quiser a verdade de Deus, o Senhor esclarecerá você com toda clareza. Todo mundo que queira a verdade de Deus acerca dela terá convicções. E aí? Aí ele volta, ela volta, ele volta. Vamos lá. Vamos lá? Eu estou na casa da minha tia e eu não volto para lá até eu conversar com meu pai. Eu preciso ficar longe dela por um tempo. Isso. Aí ela vem. 2 minutos. Ela está na casa dela. E ele está na casa da tia. Caio, tenho muita admiração por você, ela. Mas nenhuma das suas palavras me trouxeram dor para o arrependimento. Eu quero parar, mas eu não quero parar. Pois é, eu não sou o Espírito Santo. O apóstolo... E não são as minhas palavras que produzem arrependimento. Todo dia eu digo isso aqui. Não são performances. Vocês veem como eu só sento aqui, não viro o olho, não elaboro nada. Eu não tenho poder nenhum de arrepender ninguém. Eu não tenho poder de me arrepender. Eu explico aqui todo dia aqui que arrependimento é dom de Deus, é graça divina. O escritor de Hebreus nos diz que Esaú, irmão de Jacó, com lágrimas, buscou diante de Deus um lugar de arrependimento e não achou. Porque o coração dele não foi inteiro para com Deus, foi ambivalente o tempo todo. O apóstolo Paulo diz a Timóteo que Timóteo pedisse a Deus que concedesse arrependimento aos que o ouviam. É o meu pedido, é a minha oração, é que Deus conceda arrependimento a você. Porque arrependimento você não consegue produzir por você mesmo. Arrependimento é tão sublime, é tão divino, é tão santo, é um mistério tão elevado, é um iluminar de uma luz tão transcendentemente para além do homem, para além de mim, para além de você, para além de todo mundo, que nenhum de nós consegue se arrepender de si mesmo. E esse é o problema do arrependimento, do ponto de vista humano. É que só quem precisa se arrepender é aquele que está vivendo em contradição, maldade, ambivalência perversa. E ora, justamente aquele que precisa se arrepender não tem poder de se arrepender. Porque o arrependimento é uma coisa tão boa que eu, como homem mau, não consigo produzir arrependimento em mim mesmo. Então, por isso eu estou duplamente perdido. Porque eu preciso de arrependimento para me salvar da minha maldade. E por causa da minha maldade eu não consigo produzir arrependimento. Por isso arrependimento é graça, é favor imerecido, é dom de Deus. Por isso, tudo começa unilateralmente, conforme eu expliquei ontem à noite aqui, no Salmo 32, citando Paulo em Romanos, no capítulo 4, versos 6 e 7, como está escrito: bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto, e acerca de quem Deus diz: nele não há dolo. Isso é uma decisão da unilateralidade de Deus de ser misericordioso para comigo, para com você. Ora, a gente chega perto disso, e você está chegando, devagar você está chegando, quando você faz uma declaração como essa. Não a primeira parte, em relação a mim, porque fique livre em relação a mim, tá legal? Você não tem o poder de me ofender. Você não tem o poder de me fazer não amar você. Você está danada aqui em relação a mim, porque eu te amo. Você entendeu? Você está lascada. Porque só vou falar a verdade a você com amor, na esperança de que você se converta. Todo o meu interesse é pela sua preservação, pela sua salvação. É como um pai que quer botar uma filha no colo e oferecer a Deus. É como um pai que tira a roupa de uma filha e dá-lhe umas lambadas de amor. E vocês hoje em dia já não sabem mais o que é isso.
mas a humanidade inteira já praticou isso com amor doído. E eu, por exemplo, fui um filho que recebi isso como graça dolorosamente salvadora na minha carne, na minha pele. Não carrego um trauma de nada disso. No tempo que não havia viadagem na vida. Pois bem, é a vontade que eu tenho. É como eu vejo Deus tratar a gente. Ao bastardo é que não tem vara para com ele. Porque o bastardo não tem pai, não tem mãe. Mas o escritor de Hebreus diz: se você é filho, tem vara. Quem tem pai e tem mãe vai receber vara e cajado. E bem-aventurado é se receber a verdade como verdade. Então o primeiro passo você já deu aqui. Está chegando perto agora de dizer: Caio, eu quero, mas não quero. Como é que ela diz aí? Eu quero parar, mas não quero. O apóstolo Paulo falou disso, e você não me entende, Caio. Eu tenho só 37 anos, se queria saber a minha idade. Foi um erro falar com você. Você não me entende, Caio. Não entendo. Não me entende, não. Você não me entende. Não entendo o quê? A natureza humana? É isso aí, ela para aí. Não, ela está pensando, ela quer uma justificativa. Ela quer parar. Uma compreensão aliviante. Só isso. Ela não quer um corte radical. O que ela quer, e uma história que eu não tenho para contar a ela, que ela mencionou aqui, o meu pecado histórico, que eu tratei de maneira grave. Eu não tratei de outra maneira, foi com gravidade, vivi com consequências cujos preços eu pago aos milhares e aos milhões todo dia. Tem gente que não sabe nem o que foi, mas diz que eu sou um diabo, não sabe nem porquê. O preço está aqui, querida, na minha cara. As consequências eu provo todo dia, mas com sinceridade crescentemente santificada diante de Deus e com luz cada dia maior no meu ser. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você dizer que eu não entendo, você que vai viver mais 1000 anos para entender que eu entendi o tempo todo, que é porque eu entendo que eu não posso concordar com aquilo com o que, se eu concorde, eu só venho a destruir você. Que é entender do jeito que você quer que eu entenda, que é um jeito de confirmação do seu entendimento como uma impotência essencial de resolver a questão. É isso que você quer que eu diga. Faça uma admissão de que se instalou em você uma sinuca essencial de bico com a qual você terá que conviver o resto da vida. Porque uma vez que essa rachadura se instale, já não há mais cura para ela. E não é verdade. Não é possível servir a dois senhores, porque você há de se apaixonar pelo pai e odiar o filho, ou há de ter tesão no filho e ferir o pai até a morte. É o que Jesus diz a você. Vai dizer a Jesus que ele não entende quando ele disse que não é possível uma senhora se entregar a dois senhores. É possível ter tesão pelos dois, mas só quando a gente não ama. Quando o amor é inteiro de uma mulher por um homem, o desejo dela se pende, convergente absolutamente na direção do amor total. Quando ela apenas tem interesses, gostos, afinidades, ou chamegos tópicos com homens, é que ela é capaz de ter um harém de interesses, porque onde não há um amor pleno, haverá apenas eroticidade difusa e o culto a essa egolatria de ser, que você chama de Caio, você não entende. O que é isso? É a ambivalência do seu ego. Você quer que eu, em nome de Jesus, unja o estado de ambivalência desejosa do seu ego e diga: coitadinha de você, como você foi se transformar nessa gêmea chifópaga, com duas cabeças compartilhando o mesmo tronco. O tronco é você, e de você sai a cabeça do marido e a cabeça do filho. Mas vai, minha filha, porque está tudo certo. Eu entendo, querido. Do jeito que você quer que eu entenda, eu entendo o seu não entendimento e a sua manipulação. Porque entendo demais
para dizer a você que o que você quer que eu entenda, eu jamais entenderei do jeito conformado e adoecido que você pretende que seja. Entenderei apenas como mais um ardil, mais uma manipulação de alguém que pensei que estava começando a se aproximar da verdade, mas continua a fugir dela. A fugir. Porque um passo já seria dizer: olha, eu quero as duas coisas, mas não tenho força. Por favor, ore por mim. Isso eu entendo. Agora dizer: eu quero as duas coisas, mas você não compreende, aí você deu um passo que não tem nada a ver com ofensa à minha incompreensão. Denuncia apenas a síntese que você fez do tipo de solução que você continua almejando. De modo que você é bandeirosa quando você diz que eu não entendo, você oferece a síntese desse pacote como sendo a minha compreensão, mas de fato é a sua declaração do seu desejo de continuidade sem mudança. Só que acabou. Para o Deco já era. Em nome de Jesus eu digo ao Deco: Deco, resista a ela e ela fugirá de você. Resista, não dê mais uma cutícula a ela. Não dê mais. Perdoe seu pai, abra seu coração com seu pai. Não precisa fazer entregações de nenhuma natureza, a não ser de como você vê seu pai, como você quer ficar bem com ele, como você já chega, não com condições, mas dizendo: eu te perdoo, pai, e eu quero que você saiba de como é que eu me senti todo esse tempo a teu respeito. E eu estou te perdoando não porque você melhorou, e nem porque você vai melhorar, eu não sei se você vai, mas eu estou te perdoando porque eu me converti ao Evangelho. Porque Jesus mudou a minha mente. E faça isso, Deus. Com relação a você, madrasta, mulher, 37, ela disse. 37 anos. O garoto tem 16. 21 anos menor. Olha que pedofilia safada. Aí você diz: Caio, você não entende? Como é que eu não entendo? Eu tinha 5, a minha babá tinha 14. Ela teve tesão em mim. Claro que eu entendo. Eu passei a minha vida inteira daí em diante com mulher mais velha me querendo como menino mais novo, porque eu fui iniciado por uma mais velha, eu desenvolvi um olhar que impressionava as mulheres mais velhas. Eu passei a vida inteira, a puberdade, a adolescência, a primeira juventude, não tendo limites. As da minha idade topavam, as mais velhinhas topavam, e as mães dos meus amigos me olhavam diferentemente. Eu não vou entrar em maiores detalhes. Como é que eu não entendo? Eu conheço como é que a troca de energias acontece. Oh, querido, Jesus, por favor, não deixe que essa autopiedade religiosa, esse moralismo diabólico, essa hipocrisia farisaica, essa autodefesa que protege o coração dela do genuíno arrependimento para a vida, e esse culto dela ao capricho erótico, ao poder que ela pensa que adquiriu, sendo a mulher suprema de pai e filho dentro da mesma casa, essa coisa diabólica que nela se instalou. Traze revelação do Espírito Santo, porque só tu podes lhe quebrantar o coração, só tu podes revelar a ela a gravidade desse mal na alma dela e na vida dos outros. Por favor, que o Deco não volte atrás, que o caminho dele na direção do Pai seja de reconciliação e perdão, que ele perdoe a sua madrasta, e que a madrasta se convirta, se quebrante, se curva, antes de ser muitas vezes repreendida, e de repente seja quebrada, sem que haja esperança. Não deixa que ela chegue a esse dia sem volta na alma dela, porque hoje tu tens dado a ela todas as chances de luz, de graça, de retorno, de sabedoria, de vontade do bem em favor dela, de renúncia do mal. Dá a ela a coragem de arrancar olhos, decepar braços e pernas para entrar inteira na vida, ao invés de carregando esse capricho
se perder por completo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Aí o Deco falou depois, falou: Caio, o Rodrigo me contou que você não tem nada a ver com esses pastores e eu não sabia. Me perdoe por ontem. Que é isso? Você parece ser um cara legal. Eu descobri que estamos bem perto. Eu moro aqui perto de Brasília. Que legal. Quero poder aprender mais aí com vocês. Ele está bem perto aqui mesmo. Que bom. Ele não está no DF. Eu sei, mas está perto. Ele está no entorno aqui. Olha só, eu queria dizer tanto ao Deco quanto dizer a você, minha querida madrasta, mulher, está perto? Vem aqui falar comigo. Aqui é QI 13, Conjunto 2, Casa 6, Lago Norte. Só chegar aqui, manda um aviso aqui no chat, diz quando vem, eu recebo você, minha filha, pra gente conversar. Pode vir. Meu filho mais velho é mais velho que você. Mais velho que você. Eu compreendo. Você não tem ideia do quanto eu compreendo. Agora, não é porque eu compreendo o fenômeno que eu tenho justificativas a dar ao pecado. Por favor, entenda você. Vem me ver TV. O canal é você.